Pode ir, Gustavo. Pode começar. Tá, ok. Vou compartilhar a tela aqui um segundinho só. Tá. Vocês todos estão vendo? Sim, antes de você começar, eu quero dar algumas palavrinhas iniciais, o Ivan está aí também. É com muito orgulho que, como vocês viram, o Dr. Rubens vai retomar a participação na organização do Grand Round. Você sabe que ele fundou esse Grand Round há muitos anos, que eu não vou falar, senão vocês vão saber a minha idade. Então, estou muito feliz mesmo de poder contar com o Dr. Rubens aqui. Muito obrigada, Rubinho, e o Ivan, que é meu parceiro de sempre, e agradecer ao Luiz Alberto, que tornou tudo isso possível no dia de hoje. Vamos lá, então, Gustavo. Bom, então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Gustavo, eu sou residente do 2º ano aqui do serviço da Escola Paulista. Eu vou apresentar um caso do setor de glaucoma. Minha orientadora é a doutora Gabriela, e o chefe de setor é o doutor Luiz Alberto. O caso é de um paciente do sexo masculino, de 40 anos. Ele é natural de Hortolândia, solteiro, trabalhador de construção civil. Ele refere baixa acuidade visual percebida no olho esquerdo há cerca de 1 ano. Refere uma baixa acuidade visual progressiva e indolor nesse olho esquerdo. Em outro serviço de secundário foram prescritos colírios hipotensores e encaminhado primeiramente para o serviço de neurooftalmologia daqui. Ele, quando chegou para a gente, ele negava antecedentes pessoais, não usa medicações orais, antecedentes sistêmicos. De antecedentes oftalmológicos, ele tem um XT intermitente desde a infância, que ele refere, e nega cirurgias oculares. De antecedentes familiares, ele nega histórias de cegueira na família. Ele vinha em uso de maleato de timolol, 0,5%, e travoprosta em ambos os olhos, prescritos há 20 dias nesse outro serviço que encaminharam. Ao exame, ele apresentava acuidade visual de 20/25 com estenopeico no olho direito e 20/80 no olho esquerdo. De reflexos pupilares, apresentava um defeito pupilar à frente relativo à esquerda. A biomicroscopia anterior, eu vou mostrar as fotos. A pressão intraocular, às 15 horas, era de 12 milímetros de mercúrio no olho direito e de 25 milímetros de mercúrio no olho direito. E a fundoscopia, eu vou mostrar as fotos também. A biomicroscopia do olho direito. Espera aí que eu vou pedir para o Guilherme vir, por favor. Opa, tá dando para ouvir? Tá sim, Guilherme. Tá. Bom, a biomicroscopia do olho direito, pálpebras e cílios difícil de avaliar por conta do brilho da foto, conjuntiva com hiperemia de uma cruz, córnea transparente e via estrófica. Perfeito. No exame com a lâmpada de fenda, né, fazendo uma fenda, dá para ver que tem uma câmara formada. Sim, do olho esquerdo. No olho esquerdo, pálpebras e cílios também de difícil avaliação, hiperemia conjuntival de uma cruz, córnea transparente e íris trófica. Uhum. Com a fenda, também uma câmara anterior formada. Sim, usando sem grandes alterações a biomicroscopia anterior. Ô, Gustavo, só um detalhe, não tinha engurgitamento dos capilares episclerais, né? Que aqui na foto eu achei que tivesse. Não, foi descrito mais como uma hiperemia conjuntival, não vira esse engurgitamento. Ok, pode seguir. Na fundoscopia do olho direito, o disco óptico está bem delimitado, uma escavação de um 0,3 para 0,4, só que tem uma palidez temporal. Também na região parafoveal nasal tem umas lesões, pequenas lesões esbranquiçadas, não sei se subretinianas, parece que tem um vaso passando por cima ali, e coalescentes, mais ou menos ali, meio DP, na região parafoveal nasal. Ao primeiro exame da biomicroscopia de fundo, a fundoscopia parecia uma alteração mais de brilho, né, como se fosse um papel de celofane. Questionaram alguns diagnósticos que a gente vai ver, mas a princípio tudo isso correto. Tinha uma palidez temporal aqui que no disco, que na foto fica um pouco borrada, né? Aqui mais detalhes dessa palidez temporal de disco. Mas, Gustavo, tem lesão, tem alteração
subretiniana. O Guilherme está certo, o vaso está passando por cima, né? Dessas alterações que lembram, a foto fica difícil, mas lembra exudatos duros com fluentes, né? Mas fica difícil, mas é subretiniano mesmo. Ok. Até mudou o aspecto, né, dessa foto para outra. Sim, e do olho esquerdo? No olho esquerdo, o disco óptico bem delimitado, tem uma escavação total, tem só o anel escleral aí, vasos sem aumento da tortuosidade, sem alterações, polo posterior também, mácula plana, sem alterações. Perfeito, é isso mesmo. Aqui mais detalhes da retina focando do disco óptico com essa escavação total. Bom, para as hipóteses diagnósticas, então, é um paciente do sexo masculino, 40 anos, né? Se não me engano, e que veio com uma queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo, que é esse olho que ele tem escavação total. A pressão, se não me engano, estava de 25 e ele já até tinha sido prescrito um colírio hipotensor, né? Eu penso, apesar de ser assimétrico, é estranho assim, tem um glaucoma assimétrico, mas acho que não dá para descartar, porque está com uma escavação total, tem uma pressão aumentada. Algum outro tipo de neuropatia também, que possa ser, sei lá, bilateralmente, só que um caráter mais assimétrico, não sei, neuropatia tóxica, alguma coisa do gênero. Acho que isso. Não sei se consigo pensar mais em alguma outra coisa. Sim, é mais ou menos nessa linha, né? Um paciente com uma escavação total no olho, com a pressão aumentada, dando mais pistas no caminho diagnóstico de glaucoma nesse olho, mas assim, no olho direito apresentava essa palidez disco-temporal que a gente ficou em dúvida se poderia ser uma coisa não glaucomatose também, tentando encaixar os dois olhos num único diagnóstico que fechasse para as duas lesões de disco óptico. E dentro das não glaucomatosas, a gente poderia pensar em hereditárias, compressivas ou algum tipo de neurite atípica. De conduta? Conduta tem que ser um R3. Eu não vi quem que está de R3 aí no chat. Ah, a Beatriz está, né? Beatriz? Oi, boa noite. Agora então... eu estou Bom para amanhã já. Então, pensando nas principais hipóteses diagnósticas, seria muito importante fazer um exame de imagem, uma ressonância para avaliar se tem realce, se tem alguma lesão de vias ópticas, alguma lesão, substância branca, qualquer lesão que consiga explicar o acometimento dos dois discos. Mas também seria importante pedir todos os exames de uma propedêutica completa do glaucoma. O campo visual 32 seria melhor para avaliar o padrão de perda do campo, um OCT, paquimetria, e perguntaria os hábitos do paciente, uso de remédio, pensando em neuropatia, história familiar ou tabaco, álcool, e introduziria mais um colírio hipotensor no olho esquerdo. Gustavo, Professor, pode falar. O olho esquerdo, ele era realmente escavado? Não deu para ver esse detalhe aqui, ou ele era só pálido? Sim, aparentemente ele era escavado também, acho que é a escavação total, assim, bem Escavação assimétrica. total. Isso. Tá. Então você tem escavação total no olho e uma atrofia temporal no outro, é isso? Isso. Tá. O senhor quer comentar alguma coisa? Não, eu só queria saber a descrição exata do olho esquerdo. Sim, era exatamente isso. Então, para a conduta, foi nessa linha que a Bia comentou, a gente solicitou pensando em causas de neurite atípica no nosso meio, pedimos sorologias, fizemos o exame de ressonância magnética com contraste, solicitamos a propedêutica de glaucoma com paquimetria, campo visual, no caso 32, para avaliar um paciente que chegou na neuroftalmo, para avaliar essa atrofia óptica,
um ACT e adicionamos o abrimonidina no olho esquerdo, que estava com a pressão de 25. Do exame, as sorologias vieram com HIV negativo, VDRL negativo, a toxo apenas com GG positivo. A ressonância de crânio óbvio, essa é uma imagem do paciente, não tinha nenhuma lesão compressiva, nenhuma sinal de atrofia real do nervo, nada agudo no momento. A paquimetria, uma paquimetria fina, né, de 504 micrômetros no olho direito e 464 micra no esquerdo. O campo visual, primeiro realizado pelo paciente, do olho direito, um 32, veio com uma taxa alta de falsos negativos, 20%, mas tinha um defeito superior e inferior no campo, e o que chamava mais atenção era um defeito, uma perda profunda central, né, chegando aqui a 0 decibéis no centro, um defeito seco central no campo visual 32 do paciente. Correspondente àquela alteração subretiniana, né? Que ela era superior e o defeito é inferior aqui. Isso. Isso. Sim, aquela alteração no feixe papilomacular. O defeito central, eu estou falando, né? Sim, porque aquela alteração de exudatos duros com fluentes pega exatamente essa linha do campo visual. Né? No olho esquerdo, o campo apresentava uma perda generalizada, praticamente sem percepção em nenhum ponto, exceto por alguns pontos superiores, uma perda bem difusa, correspondendo àquela quadro de escavação total. No ACT de camada de fibras nervosas, um exame com um bom sinal de 8 em 10, mostrando no olho direito uma perda mais temporal, né, não toca aqui a faixa vermelha, mas fica entre 1 a 5% de espessura na região temporal do olho direito, e no olho esquerdo uma perda mais temporal superior e inferior, mais característicos de glaucoma mesmo, com essa escavação aumentada, pressão elevada. Na análise de células ganglionárias, veio no olho direito com uma perda um pouco difusa, mas mais concentrada também na região nasal, a mácula, e no olho esquerdo, novamente, uma perda difusa das camadas de células ganglionares. O ACT, já que a gente tinha feito para avaliar o glaucoma, a gente avaliou também as camadas da retina para ver aquela lesão que aparecia na fundoscopia. Aqui a gente consegue ver uma depressão foveal alargada, com esses pontos hiperrefletivos nas camadas internas aqui, e com a preservação das camadas externas da retina. Aqui com mais detalhes passando por cima daquela lesão, que pareciam, o Tornivo comentou, exudados, aqui pareciam essas imagens hiperrefletivas sobre a retina, não sei se algum depósito, alguma outra alteração, mas que não foram relevantes agora para o diagnóstico de glaucoma, da neuroftalmologia. Tem membrana EP, Gustavo, e como tem membrana EP, traciona a retina e dá aquela exudação. Uhum. Mas a fóvea está livre mesmo. E aí eu vou aproveitar que eu estou no microfone, eu não esperaria que o paciente colaborasse um pouquinho mais para fazer a campimetria, apesar da escavação total, porque a acuidade visual dele não é tão ruim, né? Eu achei mais que ele não entendeu o exame, ou talvez, porque dá aquela alteração global de campo de visão, eu não esperaria com a visão que ele não tem, não é tão baixa assim, né? Só tem uma escavação, tem uma escavação total, né? Foi um campo 32, né? Deve ter um pouquinho de visão central para chegar naquele 20/80 do olho esquerdo, mas realmente era o primeiro campo do paciente. E do olho esquerdo, um ACT sem alterações em todos os níveis de camadas da retina. Então, a gente ficou com uma hipótese no olho esquerdo de neuropatia óptica glaucomatosa, um paciente com escavação total, com pressão aumentada, com um defeito difuso no campo e um defeito temporal superior e inferior no ACT. E a gente ficou na dúvida ainda do olho direito, apresentava tem esse quadro de atrofia temporal, com defeito seco-central, dando a entender alguma neuropatia não glaucomatosa. E aí, nesse quadro, o paciente retornou para avaliação, e como ele tinha essa hipótese, em vez da neuroftalma, a gente levou o paciente para discutir no glaucoma, que foi quando ele fez a primeira gônio dele. Na gonioscopia do olho direito, a gente observa
uma gonoscopia aberta até a banda de corpo ciliar, 360 graus, paciente sem gonosinex ou outras alterações patológicas, aqui com mais detalhes no campo temporal, um ângulo aberto. E no olho esquerdo, ele apresentava também um ângulo aberto, só que com áreas de recessão angular 360. Aqui com mais detalhes no ângulo superior, já que invertido já, mostrando a recessão angular, um defeito, um ângulo bem aberto, e aqui também no campo inferior, o ângulo inferior mostrando também a recessão angular. E o paciente não tinha, como ele não tinha ideia de que esse trauma poderia ter causado uma baixa acuidade visual tantos anos depois, quando a gente viu esse exame, ele referiu que ele teve um trauma com chicote aos 12 anos de idade no olho esquerdo, causando esse glaucoma secundário ao trauma. E com essa hipótese de neuropatia óptica não glaucomatosa no direito, a gente começou a questionar os hábitos dele, e ele foi nessa época que ele referiu o uso de cocaína e álcool durante 10 anos. Já tinha cessado esse hábito, mas a gente solicitou a B12, que veio no limite inferior da normalidade, que é até 200 pelo laboratório. Então, a conduta do nosso caso, a hipótese diagnóstica final foi de neuropatia óptica toxicometabólica, que afeta simetricamente ambos os olhos, a gente consegue ver melhor no direito, e com glaucoma secundário ao trauma no olho esquerdo. Então, a nossa conduta foi suplementar B12 no paciente, é feito com injeção intramuscular, mas também suplementando outras vitaminas que estão associadas, como B1 e B9, e indicar a trabeculectomia no esquerdo, um paciente com já uso de 3 colírios e com uma pressão descontrolada, um glaucoma avançado. E é isso, obrigado. Muito bom. Sua orientadora quer comentar o caso, por favor? Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Eu queria só comentar que realmente a neuropatia óptica toxicometabólica, né, quando você pega a história do paciente e vê aquela lesão típica, né, que você tem ali uma palidez temporal, um comprometimento ali do feixe papilomacular, um defeito central do campo, chama bastante atenção para esse diagnóstico. Só que geralmente ela é bilateral e simétrica. E você está aqui no caso, na verdade, de um paciente que tem uma outra patologia concomitante, né? Então, por isso ficou tão assimétrico, né? E aí a gente vai investigar melhor esse olho esquerdo. Toda vez que você tem um paciente com uma assimetria de pressão intraocular, uma assimetria de escavação importante, você tem que pensar num glaucoma secundário. E foi de suma importância aqui fazer a gonoscopia, quando a gente viu esse recesso angular, e a gonoscopia, e aí recapitulando a história, que às vezes o paciente já não lembra ou não associa a história de trauma, para fechar esse diagnóstico de glaucoma secundário a trauma, né? É um diagnóstico, então, o recesso angular, ele por si só não vai causar esse aumento de pressão, mas ele mostra a magnitude do trauma, e anos mais tarde, por causa desse trauma, vão ocorrer lesões degenerativas nesse trabeculado e esse aumento de pressão, principalmente em pacientes que já são provavelmente suscetíveis ao desenvolvimento de glaucoma, né? E só para finalizar aqui o tratamento nesses casos, a gente começa de preferência com tratamento medicamentoso, com as drogas que vão diminuir a produção do humor aquoso, e não conseguindo, aqui o laser trabeculoplastia não seria uma boa opção, geralmente tem resultados não satisfatórios, e então aqui no caso, já com 3 medicações, a gente optou por fazer a trabeculectomia nesse olho. Também estou disponível para perguntas que a gente discutir. Luiz Alberto, você quer comentar alguma coisa antes do doutor Ivan? Tá, só comentar o que a Gabriela falou, que quando a gente tem um trauma que provoca a recessão angular, no início a pressão intraocular pode não subir, pelo contrário, ela pode até retrair, porque você facilita a drenagem uveoscleral. Só que a recessão angular é um marcador da intensidade do trauma. Então, com alterações ao longo do tempo degenerativas na região do trabeculado, faz com que a pressão possa subir anos depois, o que vai caracterizar a síndrome de Wolff-Zimmermann, né? Então, o paciente que recebe um trauma contuso, ele vai ter que ficar sendo acompanhado pelo resto da vida, e intenso, claro, que provoca uma recessão angular, vai ter que ser acompanhado o resto da vida, porque de uma hora para outra a pressão intraocular pode, sem dúvida nenhuma, se elevar, né? E aí foi feito o diagnóstico numa fase já mais tardia, né? Muito bom. Ivan, você quer comentar alguma coisa antes da gente passar para o outro caso? Quero, Ivan. Oi, Rubinho.
Aí o Ivan é o Deus final, só queria dar uns palpites. Primeiro, Quem sou eu? são 38 anos, né, Nilva? Coisa parecida. A Nilva estava no Jardim da Infância. Críticas bem pontuais, mas lembre, as melhores críticas são as destrutivas, por isso não leve nada a mal. Eu esperaria uma qualidade de fotografia melhor. Segundo, evitem falar escavação de 0,3 para 0,4, 1 para 2 cruzes, tem que se comprometer. Terceiro, eu acho que o OCT já faz parte da exame propedêutica básica, já tem que se apresentar no começo do caso. E segundo, isso fiquei chocado. Eu não acho que na Escola Paulista de Medicina, com R1, R2, R3 é ridículo, o paciente tem que ir para o glaucoma, para alguém lembrar de fazer gonoscopia num caso desse. A gente tem que ensinar todo mundo a fazer tudo. Então, apenas algumas considerações, um caso super bonito, parabéns. Obrigado. Ótimo, eu acho que já foi bem discutido aqui. Eu queria falar realmente do OCT, Rubinho, já que você falou disso, que eu acho que o restante já foi muito bem discutido. Volta. Isso, Gustavo. Então, um pouquinho antes do OCT, a assimetria, né? Sempre lembrar, glaucoma em jovem e glaucoma assimétrico, a gente tem que parar e pensar mais do que a gente pensa normalmente. Aquilo que o Dr. Rubens estava falando, não pode ter que chegar no glaucoma para fazer gonoscopia. Se a gente tem toda a simetria, uma pressão mais alta, uma escavação total, unilateral, num paciente de 40 anos, a gente tem que ver o que está acontecendo. Glaucoma primário de ângulo aberto, avançado, em jovem, não é tão comum. Unilateral, menos comum ainda. Então, realmente ficar atento à propedêutica oftalmológica, fazer o exame da maneira correta e completa. Mas voltando para o OCT, duas coisas chamam a atenção aqui. Vamos primeiro para o mais fácil, que é o olho esquerdo. Tá? Tem fibra no olho esquerdo. Não, não tem. Tá? Vamos ver alguns detalhes aqui do olho esquerdo. No gráfico, no RNFL Thickness Map, que é o primeiro lá de cima à direita, que se refere ao olho esquerdo. Esse padrão azulado, com algumas rajadas amareladas, amarelo claras, isso já me mostra que quase não tem fibra aí. Tá? Esse é um dos mapas mais importantes da tomografia Cirrus. Por aí você já vê que não tem fibra. Tá? Quando a gente vai para o mapa seguinte, parece que não tem um comprometimento tão grande assim, pelo que está marcado de vermelho, que é o que foge da normalidade. Mas é por causa daqueles reflexos, Então a gente tem que imaginar, tem que lembrar da anatomia, onde tem fibra. Se está brilhando onde não tem fibra, é artefato, é problema do software, do algoritmo que não conseguiu interpretar direito. Então, tomar cuidado com o OCT e achar que ainda tem fibra ali, porque o mapa lá, o gráfico de pizza, ele está só amarelo no inferior, e ele está verde, um monte de setor ali. Não, esquece. Vê os mapas lá de cima, o de espessura e o de desvio da normalidade. Eles mostram uma normalidade muito grande. O olho direito foge do padrão, Então, se a gente somar o que tem no mapa de camada de fibras peripapilar, que é esse aqui, com o próximo, que não precisa mudar ainda, que é o de mácula, o de GCC, a gente vê uma alteração basicamente no feixe papilomacular, como a Nilva já tinha falado, a gente já tinha visto na clínica, e com o campo visual. Então, não tem defeito de glaucoma, que não tem redução da camada de fibras relacionada a glaucoma no olho direito pela essa tomografia. Tá? Então, você tem uma redução da espessura da camada de fibras temporal, no quadrante temporal. É quase que... A gente não gosta de falar impossível em medicina, mas você vê começar uma redução temporal, borderline, num glaucoma inicial, não é a coisa mais comum, ainda mais no paciente jovem. Então, você tem que pensar realmente em outras neuropatias, que acometem primeiro o feixe papilomacular e alteram o quadrante temporal na tomografia de coerência óptica. Então, lembrar, principalmente no mapa dos Cirrus, de dar muito valor aos gráficos lá de cima, espessura da camada de fibras e desvio da normalidade. Depois vocês vêm para cá ver pizza e fatia e horário de relógio. Era basicamente isso. Ivan. Qual é a paquimetria nesse caso? Então, eu não entendi. Qual é a paquimetria corneana nesse caso? Eu acho que o pessoal exagera muito em pedir paquimetria. Ela é pequena.
A importância é pequena. E o próprio trauma do olho esquerdo poderia justificar essa paquimetria diminuída, né? Que ele teve um trauma a ponto de dar uma recessão angular, então foi um trauma considerável, né? Sim, recessão angular quase 360, né? Doutora Nilva, a senhora está sem o microfone. Está sem som, Nilva. Vamos passar para o próximo caso, né? Parar para o próximo caso. Certo. É que eu falo tanto, eu deixo meu microfone sempre desligado. Tá dando para ver todo mundo aí? Tá dando para ver? Sim. Tá. Bom, boa noite. Eu sou o Guilherme, sou residente também do segundo ano aqui do serviço. Vou apresentar agora o segundo caso da noite, do ground de hoje. É um ground do setor de óptica cirúrgica. Meu orientador foi o Dr. Pedro Augusto de Andrade Poleto, e a chefe do setor é a doutora Maria Cristina Leorati. Nosso caso é de um paciente do sexo masculino, de 42 anos, mecânico, natural e procedente de São Paulo, que veio com uma queixa de que teve um trauma com estilingue há 2 anos. Esse trauma foi um trauma ocular contuso no olho esquerdo, em outubro de 2017, foi uma pedrada de estilingue, ele estava brincando com o sobrinho e voou uma pedrinha no olho. Ele foi atendido no pronto atendimento de um outro serviço, e só em 2019 que ele veio encaminhado aqui via cross para os nossos ambulatórios. Em fevereiro de 2009 ele passou por um primeiro atendimento aqui, foram pedidos alguns exames, tudo, só que depois o paciente, por problemas pessoais, ele perdeu o segmento aqui, e voltou em fevereiro desse ano agora, de 2020. O paciente negava qualquer comorbidade clínica, negava alergias, negava também antecedentes oculares, cirurgias, procedimentos prévios. Tinha os dados da consulta dele em fevereiro de 2019, que eu coloquei aqui a acuidade visual. Ele tinha uma acuidade visual de 20/20 no olho direito, e no olho esquerdo, que era o olho do trauma, estava 20/50. E aí, em fevereiro de 2020, quando ele retornou, um ano depois, ele já estava com uma visão de conta-dedos a 50 centímetros. A biomicroscopia anterior dos 2 olhos, eu vou mostrar as fotos. A pressão intraocular foi medida às 10 horas, era de 16 em ambos os olhos. E na fundoscopia do olho direito, ele tinha um fundo de olho normal, uma escavação, um disco óptico róseo, bem delimitado, uma escavação de 0,4, vasos e máculas sem alterações, retina colada. No olho esquerdo, tinha uma opacidade de meios, importante, mas dava para ver, assim, o reflexo da retina, dava para ver que a retina estava aplicada a 360. Não dava para ver detalhes, mas dava para ver a retina aplicada. Aqui é a biomicroscopia do olho direito, sem midríase farmacológica. Vou pedir para alguém descrever, né? Tá, sim. Então, o Gustavo está aí já a postos, então descreva aí, Gustavo. O microfone está desligado. Foi. Meu microfone está desligado, já liguei. A ectoscopia do olho direito, o paciente apresenta pálpebras e cílios sem alterações, uma conjuntiva clara, com um pterígio nasal, grau 1, córnea transparente, íris trófica e fáscico. Perfeito. Aqui é só para ver com a midríase, mas é mais para mostrar o efeito no outro olho também. Aqui com a fenda. Com a fenda, apresenta uma câmara anterior ampla e fáscico. Perfeito. Aqui do olho esquerdo. A biomicroscopia anterior do olho esquerdo, a ectoscopia com pálpebras e cílios sem alterações, apresenta uma hiperemia conjuntival, uma cruz, a córnea transparente, o paciente está em midríase e fáscico. Perfeito. Só que eu coloquei ali até o colírio ali em cima, é uma midríase não farmacológica, no caso. O paciente já veio assim. Era essa a pergunta minha. Essa é a midríase farmacológica, então. Na realidade, Guilherme, a minha dúvida é que, assim, realmente a qualidade da foto perde, né, pela transmissão. Não tem neovas de íris? Não, não tem. Tá bom, é que fica difícil para eu ver daqui. Fica meio pixelado, né?
Aí do olho esquerdo com o colírio para dilatar a pupila, e tinha uma leve mudança ali na íris mais superior, dilatava um pouquinho mais, mas mantinha já a midríase já descrita pelo Gustavo. Aqui com a fenda. Com a fenda a gente observa uma câmara anterior ampla, e dá para observar também com dificuldade, né, pela foto, mas uma opacidade cristaliniana, tem uma opacidade cortical, uma cruz e uma opacidade nuclear também. Perfeito. Realmente, a foto aqui, ela tá ótima, mas eu imagino que na transmissão ela perca bastante da qualidade. A paciente tinha realmente uma opacidade cristaliniana cortical. Nessa imagem aqui também, dá para ver com o campo vermelho, dá para ver a opacidade subcapsular posterior. E aqui são algumas outras fotos, acho que eu já posso ir direto. Essa foto está um pouco desfocada mesmo, mas é mais para mostrar que ali na região inferior, o cristalino há uma desinserção zonular e o cristalino está subluxado. Aqui com um zoom um pouco maior, mas ainda também um pouco desfocado. Essa foto aqui é uma foto que foi tirada com uma lente de 3 espelhos, então a gente está olhando o reflexo do quadrante inferior. Dá para ver que na região inferior, uma região bem extensa, cerca ali de 180 graus, mais ou menos, tá com a zônula desinserida, e o cristalino subluxado, né, tá até inclinado um pouquinho. Aqui com o campo vermelho também, com a 3 espelhos, e aqui um pouquinho mais de zoom, só para ver melhor. Não dava para ver realmente ligamento zonular nessa região. Esse vídeo aqui mostra, não sei se dá para ver também pela qualidade do vídeo, não sei se ele fica travado, mas dá para ver bem a iridodonese do paciente. Vou colocar de novo. Denota Pessoal, que teve... Oi. Só uma informação, eu não sei se o Luiz já passou e todo mundo ouviu. Essa plataforma, o padrão do vídeo é 360. Vocês têm que ir nesses 3 pontinhos lá no canto inferior direito, clicar em configuração, vídeo, e aí passar para autodefinição, porque senão está todo mundo em 360. Tá? Desculpa, só porque tem muita foto boa e eu estou vendo com ótima qualidade aqui. Ótimo, uma boa dica. Segue. Pronto, então aqui é novamente o vídeo que mostra a iridodonese do paciente. Para ter iridodonese, facodonese, denota aí que já teve uma desinserção zonular de uma área mais extensa. Aí, para as hipóteses diagnósticas. Para as hipóteses diagnósticas, né, um caso com um paciente já veio com uma história de trauma ocular contuso no olho esquerdo, como seria a nossa principal hipótese diagnóstica, usando todos os achados subsidiários no exame. E, além disso, nossas hipóteses diagnósticas após o exame da biomicroscopia são também de uma catarata traumática, a desinserção zonular, né, principalmente ali a extensa inferior, e o trauma de íris, né, causando essa midríase não farmacológica. Perfeito, é isso mesmo, o paciente teve um trauma ocular contuso, aí já há 2 anos e meio, né, devido à perda, que ele perdeu o segmento, evoluiu com uma catarata traumática, estava com uma visão de 20/50, e chegou para a gente 1 ano depois com uma visão de conta-dedos. Tem essa desinserção zonular, que gerou a iridodonese, a facodonese e a subluxação do cristalino. Para a conduta... Eu ia falar o Diego já foi, né, Diego? Não, o Diego já não conhece, tem que ser uma Camila. É Camila Casa. Isso. Oi, tudo bem? Dá para ouvir? Dá. Tá, então a gente tem esse paciente, né, que tem uma história, um antecedente de trauma ocular contuso, evoluindo com uma catarata traumática e também a presença de desinserção zonular, né? A acuidade visual dele está conta dedos 2 metros, se não me engano, então pensaria numa proposta cirúrgica. E aí, diante disso, solicitaria um UBM para poder programar, pediria também exames pré-operatórios e também, como não dá para ver muito bem o fundo de olho, apesar da retina estar colada, né, pelo exame, eu também pediria um ultrassom. Tá bom.
Então, de fato, a gente pediu exames pré-operatórios para o paciente, com o intuito de abordar cirurgicamente. A gente pediu ultrassom do olho esquerdo. Assim, é um exame que a gente tem a disponibilidade de fazer no nosso serviço, ele agrega, no sentido aí de ver se não tem algum descolamento de retina mais periférico, que a gente não conseguiu visualizar, ou pela falta de detalhes, ou mesmo alguma rotura, porque afinal o paciente passou por um trauma, né, e trauma não deixa de ser uma caixinha de surpresas, pode sempre ter alguma coisa que você não está esperando. Então, se você vai armado aí para cirurgia, munido já de algumas informações a mais, já ajuda muito. E a UPM também do olho esquerdo, a gente pediu justamente com o intuito de ir para a cirurgia já sabendo como é que está a anatomia ali do segmento anterior do olho, por conta do trauma. O paciente tinha feito um exame de UBM no olho esquerdo em 2019, tinha um ângulo aberto entre os meridianos de 4 às 12 horas, estreito às 12 horas e filiforme de 1 às 3 horas, aumento do diâmetro pupilar, por conta, imagino que como sendo uma sequela traumática, cristalino centralizado, com discreta inclinação, mais interiorizado temporal superiormente, tinha um aumento na refletividade da face anterior do cristalino, sugestivo aí de uma catarata subcapsular anterior, mas com a cápsula íntegra, e com relação aos ligamentos anulares, eles estavam presentes só de 12 às 3 horas. Das 10 às 11 eles eram filiformes e ausentes de 4 às 9 horas. Aqui são algumas das imagens do UBM. Aqui, por exemplo, no corte das 7 horas, o número 3 aqui, dá para ver que o cristalino está mais distanciado da íris, tem uma subluxação na região inferior. Aqui algumas das outras fotos do UBM. E como o paciente voltou aí depois de um tempo sem acompanhamento, a gente, por ter essa facilidade no serviço e tudo, a gente pediu um novo UBM para ver se mudou alguma coisa nesse tempo. Mudaram coisinhas pontuais, assim, a descrição dos ligamentos anulares, ele deu como ausentes de 7 a 10 horas, mas, assim, coisas que são, imagino que, devido ao fato de ser um exame operador dependente, não acho que seja algo que iria atrapalhar na cirurgia. O ultrassom, que a gente pediu também, veio sem outras alterações, não tinha descolamento de retina, foi realizado em fevereiro. E aí a nossa conduta, a gente fez os exames e ia planejar a cirurgia. A princípio, fazer uma facoemulsificação com implante de lente intraocular com fixação do saco capsular. Opções para isso seriam fazer uma FIC, que é a fasectomia intracapsular, com fixação da LIU, e uma fasectomia extracapsular, que é a FEC, com fixação do saco capsular. Aqui é o vídeo da cirurgia. Essa cirurgia foi uma cirurgia bem longa, foi cerca de 3 horas de cirurgia. A gente editou o vídeo, fez aqui o mais rápido que permitisse uma boa avaliação. Dá para ver aqui em cima que tem 2 ganchinhos de saco capsular, esses pretinhos, que logo depois de fazer a rexis, o cirurgião ele vai introduzir esses ganchos no saco capsular, justamente para... esse é um momento em que o paciente mexeu o olho, e enquanto estava fazendo a rexis, você vê que mostrou ali toda a área de desinserção zonular. Então, a partir do momento que ele fizer a rexis, ele já insere os ganchos do saco capsular para ter uma maior estabilidade, continuar a rexis, e depois ele vai até inserir mais alguns ali na região nasal e inferior, que é a região que tem mais desinserção zonular, para dar uma maior estabilidade na hora de fazer o resto da cirurgia. Então, aí está terminando a rexis. Esse gancho já está inserido aí no saco capsular, para dar uma estabilidade maior. Aí agora com os outros, aqui na região nasal inferior. Aí aqui ele veio com uma cânula para hidrodissecar cristalino. É importante também, nessas cirurgias de trauma, com desinserção zonular, em que tem um saco capsular instável, você tentar sempre descolar bem a catarata do saco para evitar de rodar esse saco junto, né? Então, quanto menos você manipular o saco, e sim só o núcleo e a catarata em si, vai ser melhor para o prognóstico da cirurgia. Aí, realizando a primeira quebra.
já aspirando alguns pedaços do núcleo. Dá para dar uma acelerada, Vou dar. Guilherme? Aspirando aqui o resto do núcleo. Aí aqui já aspirando os restos corticais. Daí, uma das particularidades dessa cirurgia é esse anel aqui. Esse anel é o CTS, ele é um anel que vai ajudar a manter mais fixo esse saco capsular, que está com uma grande área de desinserção zonular. Então, primeiro ele colocou esse anel de CTS, ele passa esse fio, que o fio utilizado foi um fio de Gore-Tex, é um fio inabsorvível, que posteriormente vai ser fixado ali na região inferior. Agora ele vai, em seguida da inserção do fio de Gore-Tex, ele vai inserir esse aqui, que é o anel CTR, que ele vai manter o saco capsular esticado, que também vai facilitar tanto a introdução da LIU, como a fixação dele com o CTS em seguida. Então, assim, ele colocou com o CTS. Ele colocou o CTS antes, mas ele ainda não fixou, só para deixar lá. Aí ele coloca o CTR, mantém o saco capsular mais distendido, vai introduzir a LIU agora, e por último vai fixar o saco capsular com o fio de Gore-Tex. Aí introduzindo a LIU. Sobraram, assim, alguns restos corticais que não deu para aspirar tudo na cirurgia, mas, assim, cirurgia já estava ali em torno de 3 horas, e paciente que sofreu um trauma, então muda um pouco a anatomia realmente do olho, e nessas horas aí vem uma frase aí que me falaram, que eu achei muito boa, que é que o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes você quer fazer aquela perfeição e deixa de ser eficiente. Então, esses restos corticais, depois a gente consegue fazer se formar uma opacidade de cápsula, consegue fazer um IAG, consegue consertar depois. No primeiro pós-operatório, o paciente voltou já com uma visão de 20/100, então, de contar dedos foi para 20/100, tinha uma hemorragia subconjuntival temporal, a lente estava tópica, centrada, tinha o CTS fixado inferior, o paciente não tinha saído, estava com as incisões acessórias seladas, incisão principal selada e sem saída. No sétimo pós-operatório, ele voltou com uma visão de 20/40, vou mostrar as fotos da biomicroscopia anterior, e no fundo de olho ele tinha, do olho esquerdo, já bem mais fácil de visualizar, tinha uma hemorragia vítrea inferior em pequena quantidade, mas nenhuma outra alteração, retina aplicada 360. Aqui no sétimo pós-operatório, o paciente estava com uma hiperemia conjuntival de 2 para 3 cruzes, mantinha a midríase traumática, né? E aqui dá para ver um pouco melhor que a lente estava bem posicionada, centrada, ficou realmente com uma opacidade de cápsula posterior, devido aí aos restos corticais, que era algo esperado por conta da cirurgia. Nessa imagem aqui dá para ver um pouquinho melhor a opacidade. E assim, com relação à midríase, o intuito inicial era, na cirurgia, fazer já um procedimento de cerclagem dessa íris, para diminuir a queixa de fotofobia, que pode advir disso, que o paciente teria. Só que, como era uma cirurgia que já estava aí, novamente, em torno de 3 horas, o paciente começou a ficar incomodado e tudo, optaram por deixar isso para um segundo momento. E aí ficou o resultado que a gente queria, né? O saco capsular estável, a lente bem posicionada, paciente com uma visão já de 20/40 nesse sétimo pós-operatório, e agora estamos aguardando ele retornar aí para um mês de pós-operatório. E é isso, obrigado. Vou comentar 2 coisas antes de chamar o Pedro, que é seu orientador, e ouvir a opinião dos demais.
Tá. Bom, primeira coisa, eu acho que mesmo que a gente não tivesse todos esses apetrechos para fazer a programação cirúrgica, né? Para trauma, a gente sempre tem que ir preparado para encontrar luxação ou subluxação de cristalino. Segundo ponto, eu como cirurgiã de retina, eu já faria fixação, eu usei fio de Gore-Tex, eu usei, né, então eu iria direto para fixação escleral, não passaria por essa fase de fixação do saco capsular. Né? Então, e a segunda coisa é que esse paciente tem tudo para desenvolver um glaucoma secundário, né? Ao próprio manuseio cirúrgico e também a recessão angular. E a terceira coisa é que não tinha a recessão angular. E a terceira coisa e última é que essa hemorragia, para mim, essa hemorragia do segmento anterior que atingiu o segmento posterior. Então, eu não me preocuparia com essa hemorragia vítrea, apesar que trauma, como a gente já falou no outro caso, é paciente pro resto da vida, né? Sim, sem dúvida. Mas, professora, o paciente não tinha recessão angular nesse caso. Não foi visto, né? Não quer dizer que não tinha. Na agônia não foi visto. Mas na UBM sugeriu que tivesse, né? Pedro, você quer comentar, que a gente está meio apertado no tempo? Eu vou comentar, vocês me ouvem? Vou comentar bem rápido o que a senhora já comentou, já é uma coisa muito pertinente. Obviamente, o propósito da gente mostrar esse caso, principalmente para os residentes, não é para mostrar a cirurgia, por mais bonita que seja, é mais para a gente para eles saberem da importância de um exame de biomicroscopia detalhado num paciente com trauma, que tem com catarata, e independente do que se veja, independente do que se encontre, numa cirurgia com trauma, é sempre preparado para tudo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Essa cirurgia foi feita pelo Dr. Obdúlio, que está aqui. Eu não sei se ele também quer acrescentar alguma coisa. A gente está com pressa, então acho que talvez não. Rubinho, você quer comentar algo? Rapidamente, algumas considerações. Eu vejo muito paciente com fixação escleral, fixação de tudo quanto é coisa, chegando no meu consultório quase sempre com a visão horrível. Então, é uma cirurgia muito bonita, todo mundo mostra, demora horas a cirurgia, mas a parte visual não é satisfatória. E eu tenho visto alguns cirurgiões, principalmente o André Maia, fazer a fixação da lente na íris, e os resultados são excelentes. A cirurgia é rápida, fácil, dá muito menos trauma. Fixação, a sensação que eu tenho é que quanto mais complexo, mais o pessoal gosta de mostrar vídeo, e cada um mostra a sua técnica diferente, porque nenhuma técnica é boa. Eu realmente, se fosse no meu olho, iria direto para uma fixação na íris, aqueles clipezinhos do tipo que o André faz. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada sempre, além dessas fixações todas, porque com frequência acontece isso, hemorragia, muita inflamação, glaucoma e etc. Mas uma cirurgia bonita, parabéns. Mariana, você quer ir colocando, se alguém quiser dar mais alguma opinião, enquanto a Mariana Ikeda coloca o caso dela? Aí a gente vai conversando. Nilva, posso falar? Só uma questão, a cirurgia ficou super legal, super bem gravada, mas lembrar que teve um momento, inclusive, que veio um pouco de vítreo. Então, principalmente para os residentes, lembrarem que quando vier o vítreo tem que fazer uma boa vitrectomia, e principalmente nesses casos, até fazer uma vitrectomia com esclerótomo via pars plana, para evitar a tração nesses casos, né? Porque muitas vezes a cirurgia é legal, fica bem no começo, mas depois de 3, 4 semanas o paciente tem um DR. Bem lembrado, Caio. Pode ir, Mariana. Dá para escutar? Sim. Alô? Sim? Tá. Good evening, my name is Mariana. I'm a second-year resident of the service, and tonight I'm going to present this case from the retina service. My preceptor is Dr. Luis Felipe Nakayama, and the head of the service of the retina is Dr. Otaviano Magalhães Jr. So this case is about a female patient. She's 27-year-old, white, born and raised in São Paulo, and she works as a aeronautics worker.
Não foi para Her... frente. Sorry? Seu slide está O slide não foi para frente. Ué, e agora? Foi? Não. Não? Quando isso acontece, acho que tem que tirar e colocar de novo, uma vez foi assim no Glaucoma. Eu tenho que parar a apresentação ou só tirar o slide aqui? Vou parar, tá? Para a apresentação. Isso. Pode colocar de novo. Isso. Agora eu acho que está indo. Tá bom. Dá para ver agora a parte da anamnese? Dá. So the patient is a female patient, 27-year-old, born and raised in São Paulo, and aeronautics worker. Her chief complaint was decreased left visual acuity for 2 years. Her history of the present illness is that she referred a sudden and painless decreased visual acuity in the left eye 2 years ago without any associated symptoms. And then she referred a new episode of worsening of this visual acuity in the left eye in the last year also. Her past medical, ophthalmological, and visual history were unremarkable. And in her ophthalmologic exam, her best corrected visual acuity in the right eye was 20/20. In the left eye was 2200. Her anterior biomicroscopy, she had normal eyelids and eyelashes, a clear conjunctiva, cornea, lens, and a deep anterior chamber. Her intraocular pressure was 14 in both eyes, and her fundus exam, I'm going to show the pictures here. Eu falo? Eu falo? No, no. Não? Guilherme, you again. Can you hear me? Yeah. Yes. So we have a fundoscopy of the right eye. The patient has pink optic disc with sharp margins, cup to disc ratio of 0.4, normal vessels, normal macula, and attached retina. Yeah, that's exactly it. And here in the left eye. In the left side, patient has a pink optic disc with sharp margins, cup to disc ratio of 0.4, a yellow whitish lesion, and in the inferior, from the peripapillary to the inferior temporal arcade, and also nasal arcade, with well-defined borders, sparing, I guess, only the superior area of the disc. Yeah, that's it. And here I just brought also this composite imaging of his left eye so that we can determine the extension of the lesion, that we can see that it's not this far from the other picture. And for the diagnostic hypothesis. So we have a 27-year-old female patient with a decreased visual acuity in the left eye for the past 2 years, with a subretinal lesion, a whitish lesion in the inferior arcade and also in the posterior pole. We could think of a subretinal neovascular membrane, maybe a choroid tumor. I don't know if it has the background for it, but also metastasis. Yeah. Yeah, that's what we thought also, that it's a young female patient with this peripapillary lesion and a decreased visual acuity in the left eye. So we thought about subretinal neovascular membrane and then choroid tumor and also metastasis. So for the management. Cami, vai você de novo, vai. Sorry, in English. Hello, good evening. So for the management, I would ask for some ancillary exams, such as I would ask for a fluorescein angiography test.
Are you listening? Yeah. Hello? Hi. Yeah. So, and It's cutting. tá ruim o áudio. Okay, Marie, go on. Será que eu consigo falar do seu? Oh, okay. So for the management, to explore a little bit more of the lesion, we performed a fundus autofluorescence imaging, and then fluorescein angiography, and then also Swepsar's OCT and OCT angiography. So I'll show here the exams. So her fundus autofluorescence of the right eye was completely normal. And of the left eye, we can see these areas of hypo-autofluorescence in the macular region and inferior and nasal area to the optic disc. And there are some areas of hyper-autofluorescence, mostly in the edges of the lesion. I can't see the images. Oh. Preciso sair de novo? Passou? Não. Agora Não, né? passou, agora passou. Passou? Tá bom. Can you see the left eye imaging now? No. Yes. Okay. So, okay, and then moving on to the fluorescein angiography. From the right eye, it was also completely normal. So here just details of the optic disc, and then the inferior area, temporal, and superior area, and then late phases, they were all normal. And here in the left eye, we can see already in the early phases that it has this early hypofluorescence in the macular area, and it increases during the exam. So moving on. And in the late phases, there are some hyperfluorescence suggestive of staining here, and then a composite imaging here also. So late phases. And then we performed an OCT. Of the right eye was these radial cuts from the macula, they were normal. And in the left eye, there are some abnormal outer retinal layers and some intraretinal fluids that I'll show here in the pictures. And then this subretinal hyper signal imaging with a posterior shadowing, which corresponded to that that we saw in the exam. So here we can see hyper signal, subretinal, and then intraretinal fluid from this image is from the macula, and then here this image from the optic disc, that we can see that the lesion is closed but is not affecting the optic disc. And we also performed an OCT angiography so that thinking about a tumor, that we could see the vascularization. So in the left eye, we can see that there is a normal superficial vessel layer of the left eye in this macular region, but the other layers are hard to evaluate due to artifacts. And there are segmentation errors due to subretinal lesion. So here's the macular imaging, and then this is the face. Stop again. Mudou? Não. Não? Nada? Você... Não? Não. Tá. Vou sair então, tá? Can you see now the images? Yes. Deixa Okay, nesse so... mesmo. Isso. Ah? Deu para ver agora.
clear. Okay, so this OCT angiography of the left eye, we can see that there is a normal vessel, superficial vessel layer, and then there are some segmentation errors and some artifacts that so that hard to evaluate the other layers other than the superficial layers. And here is the macular area. Mas nós estamos no CT do olho direito. Precisa Oh, ir sorry. Here. do esquerdo. The left eye. Mas não passou. Não? Não. Vai no cantinho. Deixa com a tela pequena só, em vez de deixar com a tela grande. Entendi. Isso. Agora dá para ver? Sim. Tá bom. Então, so here's the CT angiography of the left eye from the macular area. And so we can only evaluate the superficial vessels layer. And here's the en face. And here from the optic disc, same thing. And the OCT angiography of the right eye was normal also. So going back to that diagnostic hypothesis that we thought firstly, on the OCT angiography and the fluorescein angiography, there was no subretinal neovascular membrane. So we discarded that hypothesis, and she didn't have any systemic complaint. So we thought that it could be really a choroid tumor. And in this case, because of the clinical findings and her epidemiology, we thought about a choroidal osteoma, which I'll talk a little bit more here. So like in this case, it's most common in young females. Is a rare benign ossifying tumor from the mature cancellous bone of the choroid, and it has unknown etiology. It presents as a elevated yellow whitish juxtapapillary, well-defined geographic with well-defined geographic borders, and it has some depigmentation of the RP, and it could have multiple small vascular networks on its surface. And the tumor has low growth, and the prognosis, it depends in the location, if it has decalcification status, overlying RPE atrophy, presence of choroid neovascularization or hemorrhages, and persistence of subretinal fluid. And visual loss could result from three mechanisms, that is atrophy of the RPE overlying this calcificated osteoma, and then also from the second one is a seroretinal detachment over the osteoma from a decompensated RPE, and the third one is a choroidal neovascularization. And in 10 years, 80% of the patients that has no macular, that has not the macula affected, has a good visual acuity, better than 20/40, and 45% of the patients that has macular, that the macula affected, presents with a good visual acuity in 10 years later. And the treatment, even though they proposed a series like a surgical removal, laser photocoagulation, or thermotherapy, or photodynamic therapy, most of the cases, the treatment is conservative, and we treat mostly the complications of the tumor, like subretinal, like serous detachment of the retina, or the intraretinal fluid. We can treat with intravitreal injection of vascular endothelial growth factor antagonists. And I think that is it. Thank you. Ok. Você não quer comentar, já que você está com o microfone? Eu acho o caso bastante ilustrativo. Assim que eu vi, eu já coloquei como primeira hipótese diagnóstica aqui na minha mente, osteoma de coroide com neovascularização. É sempre bom lembrar que uma lesão esbranquiçada como essa, com alguma elevação ou líquido subretiniano, a gente tem que lembrar de osteoma de coroide mesmo, que pode dar um descolamento seroso ou
mais raramente na margem da lesão, né, a neovascularização. E os tratamentos não tem ainda estudos muito grandes, né, mostrando o uso do anti-VEGF, porque, felizmente, não são tantos casos assim, mas existem estudos com terapia fotodinâmica mesmo, como ela colocou muito bem, quando tem neovascularização subfoveal e o anti-VEGF nessa situação, né. A remoção do tumor geralmente não é indicado, né, é uma possibilidade, mas é bem complexo isso, e geralmente é associado a mau prognóstico até pela própria extensão da cirurgia. Então, acho que foi um caso muito bem apresentado, e diagnóstico diferencial numa lesão esbranquiçada com elevação sempre tem que colocar esse osteoma de coroide mesmo. Michel, boa noite. Vou dar uma de diretor de cena aqui. Você está muito próximo do microfone e está mexendo muito o rosto, irmão, que a gente fica meio zonzo. Tem que afastar um pouco para afastar. Melhorou? Melhorou. Não está perfeito, vai estar bom. Tem uma questão no caso lá de osteoma, o OCT ajuda bastante, porque, que nem a Mariana falou, cria uma sombra posterior, mas quando a gente usa, como aquele OCT é um triton, que tem 1050 nanômetros de comprimento de onda e uma penetração maior, a gente consegue ver, inclusive, parte da borda mais externa, né? Então, o OCT, nesse caso, ajuda bastante para poder concluir no diagnóstico. Enquanto ele se prepara, eu vou falar do osteoma também, porque se a gente não dispõe de OCT, de alta resolução, dá para a gente fazer ultrassom, tá? E falar que a suspeita é osteoma, porque a gente diminui o ganho e consegue ver o tumor coroídeo pelo ultrassom. É um bom exame. Voltando ao caso do osteoma, para a gente aproveitar o tempo, por que então ela teve baixa visual? Eu não sei se isso ficou claro para a plateia, porque esse osteoma é uma coisa que é de infância, né? Ela tinha 27 anos e tinha notado a baixa visão há pouco tempo, né? Então, sempre nisso eu quero que vocês prestem atenção que aquele líquido submacular era o principal componente de baixa de visão dessa paciente, tá? E, às vezes, nós temos um caso de uma criança com osteoma que teve baixa de visão porque levou um trauma. E aí o trauma ocasionou um sangramento submacular, não era uma membrana neovascular, era um sangramento pós-traumático, que um baixa de visão súbita, e aí o diagnóstico do osteoma foi feito pelo trauma e não pelo osteoma, porque a criança enxergava super bem e voltou a enxergar bem, né? Esse que é o detalhe, depois que a hemorragia cedeu, ela voltou a enxergar bem. Alô, Nilva? Oi. Oi, tudo bem? Eu estou falando pelo da Camila aqui, eu consegui acessar no dela. Sim. É só para comentar do caso, essa paciente ela é conhecida de um residente nosso, e o medo dela, ela estava 5 anos sem diagnóstico, e ela tinha medo de saber o que estava acontecendo, ela tinha medo que acontecesse no olho oposto, a mesma coisa que tinha acontecido nesse olho. Então, eu mesmo nunca tinha visto um osteoma, mas depois que você vê algum caso, você vê que eles são muito semelhantes. Então, é legal ver essa imagem, ter em mente essa imagem, porque nos próximos casos, se alguém olhar uma lesão desse tipo, dessa cor, com esses vasos, pensar nesse diagnóstico. Normalmente é em um olho só, e normalmente a evolução ela fica pior ou porque ocorre descalcificação ou porque tem líquido, que foi o caso dela. Rubinho, fique à vontade, foi um prazer tê-lo com a gente, e seus comentários são fabulosos, como sempre, né? Você é muito gentil, como sempre, é bom aprender. Agora, só para dar o último palpite, você esperava que o CT angiógrafo demonstrasse alguma coisa nesse caso? Eu nem pediria. Não esperava, eu também não, mas o Luiz sabe como é que eu sou, então ele nem comentou esse aspecto. Não, na verdade, você tem angiógrafo nesse caso, pode ajudar para detectar uma membrana neovascular associada, que poderia ser a causa da baixa de acuidade visual, e também para fazer o diagnóstico diferencial com outros tumores vasculares. Não especificamente para o diagnóstico em si, mas ajudaria no diferencial.
Boa, Michel, entrou. Michel. A Ana Luísa está aí, já valeu a aula. Pronto. Tá. Deu? Pô, a Ana Luísa vai falar comigo. Pode falar. Pode? Posso falar? Dá? Tá me ouvindo? Pode falar, tá ok. Tá ok? Dá para continuar? Dá, Michel, estamos te ouvindo e vendo o slide. Legal. Você está aqui. Estratégia de tratamento. Onde você parou? Bom, então vamos lá, pessoal. Desculpa essa confusão, mas realmente estamos tentando fazer o melhor possível. Espero que vocês estejam me escutando. Estão me escutando? Sim, perfeito. Sim. Bem, nós vamos discutir então as diferentes estratégias para o tratamento da DMRI exudativa com anti-VEGF, né? Técnica individualizada versus uma dose fixa. O problema de fazer o tratamento com doses fixas é que nós sempre teremos um risco de fazer ou um sobretratamento ou um subtratamento. No sobretratamento, os riscos principais são infecção, 6 a 10 vezes maior do que no caso de um tratamento individualizado como o PRN, glaucoma, atrofia geográfica e alterações sistêmicas. E no subtratamento, uma perda irreversível da acuidade visual, que pode estar relacionada a uma falha, propriamente, do tratamento. Então, nesses estudos aqui que nós estamos vendo, alguns ensaios clínicos publicados mostraram ganhos visuais iniciais. Os estudos mais clássicos são o Marina e o Anchor, que defendiam um esquema fixo mensal de ranibizumab, considerado por muitos um padrão ouro até hoje. Ou então os trials VIEW-1 e VIEW-2, que são com o aflibercept, que estabeleceram como eficaz o regime a cada 4 ou 8 semanas, clinicamente equivalente ao ranibizumab mensal. No entanto, por que o esquema fixo, que foi inicialmente preconizado, está sendo usado cada vez menos? Então, a DMRI exudativa, é bom que se lembre, é uma doença bastante heterogênea, com diferentes cursos clínicos. E também respostas à terapia com anti-VEGF bastante variável, né? Dessa forma, individualizar o tratamento para o padrão da doença de cada paciente parece ser, pelo menos idealmente, a melhor conduta na maioria dos casos. E esses vários estudos mostraram bons resultados nos ensaios clínicos com a tentativa de individualizar o tratamento. Bem, além disso, o alto custo associado a um elevado número de visitas e injeções dos tratamentos fixos estão levando a escolhas de tratamentos individualizados que reduzam a carga de tratamento, mantendo ou melhorando a função visual. Bem, quais são as considerações que nós devemos fazer para o tratamento individualizado? Para que isso seja feito de maneira adequada, são necessários, na minha opinião, automonitoramento, né, quer dizer, por exemplo, o paciente se monitorar, verificar a própria visão com tela de Amsler, avaliações clínicas com exames complementares, dependendo da manifestação clínica que estiver ocorrendo, e uma disponibilidade para visitas não programadas, ou seja, quando marcamos retornos para o paciente para acompanhamento, por exemplo, no sistema individualizado PRN, o paciente pode notar que baixa divisão entre uma visita e outra e há a necessidade de orientação, inclusive clínicas grandes, na própria telefonia, com a própria telefonista atendimento, disponibilidade para visitas não programadas, ou seja, encaixes, né? Não é o que está acontecendo atualmente nessa pandemia, mas quando tudo está normal, é assim que deve ser feito, a disponibilização para atendimentos de encaixe, né?
O esquema PRN, por meio de visitas mensais e tratamento de acordo com critérios determinados, identifica os pacientes que não necessitam de tratamento contínuo, reduzindo, portanto, o número de injeções e, claro, reduzindo também os custos. Como é que é esse esquema? Realizam-se aplicações mensais do anti-VEGF até que não se tenha mais fluido ou até que o paciente pare de melhorar, ou seja, alcance a maior melhora anatômica possível. Então, o paciente deve continuar com visitas mensais, porém, apenas receber a injeção caso haja recidiva da atividade da doença de acordo com critérios pré-determinados, que são baixa de acuidade visual, hemorragia, alguma alteração que justifique uma reiniciação do tratamento no esquema PRN. Portanto, isso caracteriza uma terapia reativa. Após a estabilização, quando o paciente piora, nós tratamos, e isso é uma reação à piora, fazendo com que, então, o paciente volte a melhorar, o que dá o tal do efeito acordeon, o efeito sanfona, de aumento do edema, diminuição do edema e assim por diante. Nesse esquema, que é o pró-renata, né, que é o PRN, até 10 a 7% dos 7 a 10% dos pacientes necessitarão apenas uma ou duas injeções em 2 anos e não terão recidivas. Portanto, esse sistema identifica pacientes que não necessitam de tratamento contínuo, menos injeções vão ser feitas e, portanto, mais seguro e menor custo que o tratamento fixo vai ocorrer no sistema PRN, né? Vamos ver aqui, por exemplo, nesse estudo Harbor, que comparou esquemas mensal e PRN de ranibizumab. Houve um ganho significativo com o esquema PRN sendo mantido por 24 meses, o que mostra que não há necessidade propriamente de um esquema fixo mensal ou cada 2 meses, por exemplo, né? 93% dos pacientes nesse estudo do Harbor, no grupo PRN, não tiveram necessidade, portanto, numa análise retrospectiva, de um tratamento mensal, o que fala a favor de procurarmos individualizar os tratamentos. No entanto, em muitos casos, a recorrência da atividade da doença se dá numa faixa de 6 a 7 semanas, portanto, pode ocorrer um novo acúmulo de fluido ou sangramento entre visitas em intervalos fixos, levando a uma deterioração progressiva da função visual e piores resultados. E nem sempre o paciente vai piorar ou vai apresentar aquela piora recente no dia do exame mensal. Pode ocorrer essa piora entre exames. E nessa situação nós temos que estar atentos para retomar o tratamento. O outro esquema, que é o tratar e estender, treat and extend, né, significa individualizar, personalizar mais a terapia para o padrão de cada paciente. É um regime proativo, não reativo, né? Então, nós tratamos como que preventivamente, após um tratamento inicial para estabilização, obtendo a maior melhora possível, e depois estendendo os intervalos entre os tratamentos progressivamente, de maneira que possamos, então, prevenir a reatividade da doença, portanto, atuando proativamente como uma ação preventiva com intervalos progressivos e também diminuindo, o objetivo é diminuir o número de tratamentos, diminuir a carga, né, relacionada ao tratamento de várias maneiras, né? Esse regime Treat and Extend trata, portanto, o paciente de forma contínua, diminuindo as recorrências e de forma também variável, minimizando essa carga que eu estava falando, né, que são o quê?
número de visitas, número de injeções, o envolvimento todo da família, né? E ainda permanecendo custo efetivo. Como eu disse, é uma terapia proativa. E como se realiza, né, essa terapia? Mensalmente, no início, até secar, e aí vai se estendendo esses intervalos, com ajustes a cada 1 ou 2 semanas, e agora até mais recentemente, com ajustes de cada 4 semanas, segundo alguns estudos que foram publicados há 1 ou 2 anos. E no caso de uma recidiva, vamos dizer, o paciente está fazendo o seu tratamento com extensão progressiva e aumento dos intervalos. Então, no caso de uma recidiva, deve-se regredir para o intervalo anterior ou até mesmo para o tratamento mensal, novamente, dependendo da gravidade dessa recidiva. Muitas vezes isso é bastante frustrante, inclusive no processo da extensão, com intervalos cada vez maiores. Vamos dizer, o paciente vai fazendo o tratamento com 1 mês, depois 1 mês e meio, depois 2, 2 e meio, e tem uma recidiva, uma piora novamente, né? Então, dependendo da gravidade dessa recidiva, se é uma pequena alteração, volta para o intervalo anterior. Se é uma grande alteração, isso depende de uma análise clínica, da acuidade visual ou dos sinais biomicroscópicos ou na OCT, volta para um intervalo de novo mensal e até procurar a estabilidade de novo, estendendo de novo esses intervalos novamente, né? Com isso, a gente vai procurando fazer com que esses intervalos sejam cada vez maiores, até 4 meses, né? Mas apesar dessas diversas estratégias que eu coloquei, né, tanto dose fixa quanto individualizada PRN, ou individualizada Treat and Extend, tratar e estender, em geral, os ganhos visuais, na prática mesmo, né, no mundo real, estão abaixo do que a gente observa nos estudos dos ensaios clínicos. E por quê? Bem, quais são as possíveis causas de nós termos resultados piores do que nos ensaios clínicos? Bem, primeiro, muitos pacientes na prática não conseguem, muitas vezes, seguir o esquema do tratamento proposto. Isso é um motivo. Um segundo motivo que nós podemos pensar é que nós tratamos casos mais avançados, muitos dos quais seriam excluídos, né, fariam parte dos critérios de exclusão dos ensaios, né? Pacientes, por exemplo, com grande hemorragia subretiniana, fibrose subretiniana, rotura do epitélio pigmentado, áreas de atrofia extensa. Esses pacientes não entram nos ensaios clínicos, porque eles já são de pior prognóstico. Porém, na prática, esse paciente nos procura e tem atividade da doença, é uma DMR exudativa, ele acaba sendo tratando, mas com um prognóstico mais reservado. Então, essa é uma segunda causa do porquê os resultados do ganho visual, na prática, são abaixo dos ensaios clínicos, né? E muitos médicos acabam também, esse é um outro motivo, por não seguir os esquemas que mostraram benefícios nos ensaios, cada um também elaborando os seus próprios esquemas, sem uma comprovação científica muito adequada, né? Bem, além, claro, dessas modalidades, há outras em andamento, vários medicamentos estão sendo testados, né? A terapia gênica, na qual genes são introduzidos por meio de um vetor viral para produzir moléculas de anti-VEGF, tem uma vantagem potencial de um efeito terapêutico prolongado sem injeções, aí estão alguns estudos, né, AVA 101, RGX 314, então, sopinha de letras aí desses estudos, né, que usam um vetor adenoviral, pode usar, inclusive, cirurgias, e estão em fase 1, fase 2, ainda sem uma comprovação propriamente, né? Outros alvos terapêuticos, além do VEGF, também estão sendo utilizados como fator tecidual, fator de crescimento, interleucinas, integrinas, citocromo, metaloproteinases, angiopoetina e vários outros. Tem, no mínimo, 1 ou 2 centenas de estudos com vários desses produtos, né? Grande interesse da indústria também farmacêutica em avançar nessa área,
sem ainda propriamente estabelecer um resultado que a gente possa confiar, os estudos ainda estão em andamento. Bem, e o que é, utopicamente, pelo menos, que a gente deve esperar dos tratamentos, ou idealmente, né? É preciso que tenham, claro, melhor eficácia, maior duração do efeito, mais segurança, mais previsibilidade, tudo isso é importante, é óbvio, prevenindo complicações, diminuindo o número de visitas. Aí a terapia gênica realmente fala alto para se alcançar isso, né? Diminuindo, então, o fardo do tratamento do MRI e, no final, claro, melhorar os resultados, evitar a fibrose, atrofia, ter o efeito na angiogênese, ter um efeito sustentado, tudo isso faz parte dos nossos sonhos e é por aí que nós devemos prosseguir. O que eu vou dar sequência agora, apresentar um caso para vocês que pode exercitar um pouco essa questão, tanto do diagnóstico diferencial, quanto da forma de tratar esses pacientes, né? Então, esse é um caso de uma paciente de 65 anos de idade, que em 2017 queixava-se de turbação visual no olho direito há 5 meses, apresentava acuidade visual de 20/400 no olho direito e 20/25 no olho esquerdo. O olho direito mostrava um espessamento macular com múltiplos exudatos duros em padrão radiado, como vocês estão vendo aí na circinata, forma esse quadro ocupando totalmente o polo posterior, e no olho esquerdo havia múltiplas drusas de tamanhos variados, algumas confluentes, pequenas, médias e grandes, né? Veja aqui no olho direito, a gente pode destacar, aí nesse círculo amarelo, alguns vasos que parecem mergulhar profundamente na retina, como se fosse uma anastomose retino-retiniana ou retino-coroidiana parafoveal superior, né? Vocês conseguem ver isso claramente nessa região aí superior à fóvea no olho direito. Na OCT desse mesmo olho direito, havia um discreto fluido subretiniano, também espaços cistoides, além de um grande descolamento fibrovascular do EPR justafoveal. Então, no corte tomográfico sobre o vaso perfurante, aquele que eu mostrei naquela região amarela sobre a fóvea temporal superior, há uma desorganização também do epitélio pigmentado, vocês podem ver aqui nessa seta amarela, sugestiva de uma anastomose entre os vasos retinianos e o que nós suspeitamos ser aí um complexo neovascular. No olho esquerdo, havia alguns descolamentos drusenoides do EPR, porém, sem fluido retiniano ou subretiniano. Os exames de angiografia dinâmica, vocês podem ver o filme, né, da angiografia, com fluoresceína e indocianina, exibiam, não sei se está passando o filme, estão conseguindo ver o filme? Não, porque aqui não está. O filme só está lá. Bem, eu acho que o filme não está passando, mas nas fases iniciais havia um vaso arterial em mergulho que se comunica com uma lesão neovascular, e por esse método, né, da angiografia, com ou sem filme, fica clara uma comunicação entre os vasos retinianos e o complexo neovascular subretiniano. No olho esquerdo, a angiografia com fluoresceína e indocianina revelava áreas de hiperfluorescência por defeito em janela e uma área focal de vazamento mal delimitado parafoveal inferior. Essa ponta de seta vermelha, aí vocês podem ver esse vazamento mal delimitado parafoveal inferior.
Na OCT, havia um espaço cistoide intrarretiniano, justa-lesional, e com base na avaliação multimodal e nos sinais diretos de um vaso dilatado, ligado profundamente entre a retina e uma lesão neovascular subretiniana, o diagnóstico de RAP, né, que é Retinal Angiomatous Proliferation, proliferação angiomatosa da retina, foi estabelecido em ambos os olhos, né? Optou-se, então, por realizar o tratamento com 3 aplicações, nesse paciente com aflibercept, mas poderia ter sido qualquer outro anti-VEGF, seguido de um esquema PRN no olho direito, após obter uma melhora maior possível, e aí foi feita apenas uma aplicação de aflibercept no olho esquerdo, uma vez que aquele olho apresentava um sinal muito pequeno e se decidiu observar, né? Aí a gente poderia perguntar nesse momento se deveria manter o tratamento no olho esquerdo ou não, ou fazer um tratamento treat and extend, mas foi optado pelo PRN, e houve uma resolução importante do fluido retiniano em ambos os olhos, né? Na OCT do olho direito é possível evidenciar, aí vocês podem ver claramente, uma evolução para fibrose subretiniana após as aplicações iniciais e uma estabilização do quadro, né? Com apenas uma aplicação de aflibercept, houve resolução do fluido retiniano no outro olho, no olho esquerdo, que permaneceu estável, mantendo a acuidade visual inicial, que era 20/25, né? A resolução do fluido manteve-se durante o segmento. Veja que imagem linda aqui à esquerda da tela, né? Com uma melhora parcial da visão para 20/200. No angiograma com a endocianina, de 1 ano de controle no olho direito, não se observava o complexo neovascular antes presente, né? Então, à esquerda, a gente vê o complexo neovascular claramente, após as 4 injeções, na fotografia do olho direito, já esse complexo neovascular estava ausente. Então, após um total dessas 4 injeções intravítreas consecutivas, optou-se por suspender as aplicações e apenas observar mensalmente. O que eu expliquei antes, que é o esquema PRN. Bem, após 2 anos de controle clínico, em ambos os olhos, a paciente apresentou queixa de embaçamento visual súbito, infelizmente, no outro olho, no olho esquerdo. A acuidade visual piorou, no início era 20/25 para 20/50, a retinografia mostrou espessamento macular, exudatos duros, circinatos, um quadro relativamente parecido com o do olho esquerdo, em menor intensidade, né, em menor grau, mas denotando aí uma reativação também daquele olho que tinha sido tratado apenas com uma aplicação, e que tinha apresentado uma resolução boa, né. Na OCT, pode-se notar sinais, né, de atividade da proliferação angiomatosa da retina, o mesmo quadro do outro olho, é visível o fluido retiniano e subretiniano, além de um descolamento do epitélio pigmentado, bastante evidente e robusto, né, na forma de monte, dome shape, né. Foram realizadas, aí nesse caso, no esquerdo, né, 3 injeções mensais de aflibercept, obtendo-se uma boa resposta anatômica. Aí vocês podem comparar a resposta, verificando o quadro antes e depois, à esquerda para a direita. Logo após a primeira aplicação, já melhorou a acuidade visual novamente para 20/25, e com base nesses dados, né, nós poderíamos perguntar assim: qual o melhor tratamento a ser adotado na vigência de RAP, a proliferação angiomatosa da retina bilateral, que é um quadro que é DMRI, mas é uma variante de DMRI, com um quadro inicial subclínico em um dos olhos, como o do olho esquerdo, e qual o melhor esquema terapêutico ou medicação nessa situação. Ainda não há uma comprovação
clara sobre qual o melhor esquema terapêutico. A maioria dos colegas, quando questionados sobre essa questão, geralmente preferem o aflibercept, mas não há uma evidência científica clara sobre isso. E o que eu poderia colocar para vocês, ainda como uma explicação do que nós observamos, é que a proliferação angiomatose da retina, que é também designada como anastomose córeo-retiniana ou neovascularização do tipo 3, lembrando que a tipo 1 é lá atrás, começa na coroide, tipo 3 na retina, constitui um quadro clínico, um fenótipo bem estabelecido de DMRI, que é uma variante, né? E apesar da controvérsia que rodeia a sequência vasogênica associada à lesão, está provada que existe sim uma comunicação anômala entre a coroide e a retina nesse quadro, em que o complexo neovascular tem localização em ambos, retiniana e coroidiana. Estima-se que as RAPs, ou OCRAs, né, como foram designadas, RAP pelo Lawrence Iannuzzi e OCRA pelo Donald Gass, né, representam uma variação do que ocorre em 10 a 20% dos casos, aproximadamente, de DMRI exudativa. Tem um predomínio em mulheres, em geral em pacientes mais idosos do que aqueles com a DMRI típica, então ocorre numa faixa acima de 70 ou próximo de 80, mais comum numa fase mais avançada. A lesão se apresenta bilateralmente em 100% praticamente dos casos, em um período de 3 a 5 anos. Quando o diagnóstico de RAP é confirmado, a gente pode esperar que o outro olho vai ter também. E os fatores de risco maiores são o que a gente chama de pseudodrusas reticulares, que tem drusas que são com formato também agudo, né, em pontas, sexo feminino, e há também alguns estudos recentes genéticos mostrando que há um polimorfismo dos genes de fator H do complemento nessa doença, né. Em olhos com RAP, é frequente a presença de drusas moles bilaterais. E aí, nesse caso, quando a gente observa isso, nesse contexto, é importante verificar a presença de pequenas hemorragias ou aspectos semelhantes a microaneurismas ou telangiectasias maculares centrais, em associação a edema de mácula e exudatos duros e descolamento do epitélio pigmentado. Esses sinais juntos são bastante sugestivos da presença de RAP, né, nos estágios iniciais, né. Também são encontrados achados frequentes, como achados frequentes, a tortuosidade, dilatação dos vasos retinianos, esse desaparecimento ou esse mergulho, assim, súbito, entre aspas, de um vaso que parece entrar profundamente na retina, ou mesmo a presença de uma anastomose entre dois focos neovasculares, um na retina e um na coroide, né? Os pacientes sem tratamento, quando não são submetidos logo no início, porque em RAP o tratamento no início faz toda a diferença no prognóstico, quando nessa janela terapêutica inicial, quando eles não são tratados adequadamente, já logo no início, evoluem com perda visual geralmente irreversível em até praticamente 80% dos pacientes, portanto, com evolução de prognóstico ruim, se não são tratados logo, né? É secundário, que é uma fibrose subretiniana que pode surgir geralmente rapidamente nesses casos, né? Então, nos 3 primeiros meses da doença, é fundamental a gente já estar com tratamento com a doença bem controlada. A classificação da RAP é dividida em 3 fases, tá? O estágio 1, a neovascularização da retina, propriamente dito. Estágio 2, a neovascularização subretiniana. E o estágio 3, a neovascularização coroidiana. Nesse nosso paciente, nesse caso que eu mostrei para vocês,
era manifesta uma apresentação, na apresentação inicial, no olho direito, o estágio 3, mais avançado, em que havia, tanto na retina quanto na coroide, essa anastomose, essa neovascularização, e no olho esquerdo, somente na retina, o estágio 1, né? As opções de tratamento incluem métodos ablativos, como laser e PDT, mas que hoje não são quase utilizados. A terapêutica de escolha mais comum e melhor, hoje em dia, é o uso do anti-VEGF, que pode ser usado como monoterapia, ou então, se não estiver evoluindo de maneira adequada, com 2 ou 3 aplicações, em uma terapia combinada com terapia fotodinâmica, que pode ser utilizada também, né? Devido ao início meio conturbado da minha apresentação, pelo qual peço desculpas, eu procurei eu mesmo ir discutindo com vocês os diagnósticos diferenciais e as diferentes modalidades terapêuticas para essa doença, ilustrando a apresentação que eu fiz dos esquemas terapêuticos iniciais, tá, pessoal? Muito obrigada, Michel. Acho que ficou ótimo. A gente saiu um pouquinho do horário, mas o importante foi ouvir seu tema, que foi bem legal. Sem microfone. Nilva está sem microfone, né? Não, não está ouvindo. Você não está vendo? Eu estou te ouvindo, Nilva. Então, atropelou essas coisas, mas eu acho que no final são coisas para a gente corrigir para os próximos, né, Rubinho? Acho que a gente tem algumas coisas para corrigir mesmo. Luiz Alberto, então, foi o primeiro, a gente teve um número grande de acessos, às vezes isso também interfere com a qualidade da internet, mas isso a gente vai corrigindo com o passar das reuniões. Então, Bom, eu queria agradecer ao Luiz Alberto, que nos ajudou enormemente, desde a preparação de hoje à tarde até correção agora à noite dos problemas que a gente teve aqui. Eu queria fazer um comentário final, dizer esse tipo de aula que o Michel deu, como sempre, foi perfeito e adequado para o Graham, porque ele conseguiu fazer uma apresentação que é super útil para o R1, R2, para os mais velhos, experientes. Ele dá a experiência dele de uma maneira super importante. Parabéns, Michel, como sempre. Obrigado, Rubinho. Ivan, quer encerrar? Nós vamos encerrar. Eu encerrei já, o Ivan, o Binho já falou, e por último, o Luiz Alberto, por favor. Obrigado pela participação de todos. Então, esperamos agora até a resolução desse quadro, tá? Obrigado pela presença de todos pelas participações. Um abraço. Bom, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Um beijo e um abraço para todos. Obrigado. Até mais.